Eu vou estar auxiliando nessa questão aqui, que vai ser de ondulatória. Então, vamos começar. Uma análise na história da ciência nos permite verificar a existência de um debate relativo à natureza da luz. Lembrando que a luz, ela tem uma característica que pode ser dual, né? Então, ora ela pode se comportar como partícula ou como onda. James Clerk Maxwell, físico e matemático britânico que viveu no século XIX, defendeu que a luz é uma onda eletromagnética. Então, que já está a característica certa, que a luz visível a classificação dela vai ser eletromagnética e não longitudinal, que surge da combinação de campos elétricos e campos magnéticos. Beleza, tá certo. Porque, teoricamente, como a gente já tinha visto na aula, o campo elétrico por si só, quando ele surge quando tem uma carga elétrica. Então, se eu tiver uma carga parada aqui, ela vai gerar apenas campo elétrico. Mas se eu começar a oscilar ou a variar essa carga, ou seja, uma carga elétrica em movimento, eu vou estar variando o seu campo elétrico. Se eu vario o seu campo elétrico, eu gero a formação de um campo magnético. E a variação desse campo magnético gera o campo elétrico. Então, as ondas eletromagnéticas, elas ficam se sustentando por meio disso, porque vai ter uma variação do campo elétrico, que vai gerar uma variação do campo magnético, que vai gerar uma variação do campo elétrico, e ela se sustenta. Aí, sobre esse tipo de ondas, são feitas as seguintes afirmações. Então, a onda eletromagnética são ondas transversais. Isso está correto, realmente tem que ser isso, porque o que significa ser uma onda transversal? A onda transversal significa que vai ter uma diferença entre o sentido da oscilação e o meio de propagação. Porque se a gente vê uma onda assim, significa que ela está tendo um sentido de propagação horizontal aqui para a direita, beleza? Mas o seu sentido de oscilação é para cima e para baixo. Então, ela oscila para a direita, mas ela tem a perspectiva de oscilar para cima e para baixo. Então, são ondas transversais, beleza? Há uma coisa que a gente tem que saber. Ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Um exemplo aqui, claro, que poderia representar isso, é a luz visível. Então, a luz visível ou qualquer um do espectro eletromagnético vai ser uma onda eletromagnética e transversal. É diferente do som. Ó, anota aí, o som ele vai ser uma onda mecânica e uma onda longitudinal. Então é importante saber isso, não está na questão, mas você tem que saber. O som é uma onda mecânica e longitudinal. Mecânica porque precisa de um meio de propagação, então o som não consegue se propagar num vácuo, como uma onda eletromagnética consegue. É, Então isso tem uma diferença. E longitudinal porque o sentido de oscilação é o mesmo sentido de deslocamento. Então ela vai se deslocando no mesmo sentido, por exemplo, horizontal, e vai pegando e oscilando da esquerda para a direita. Então, uma hora está mais contraído, uma hora está mais expansivo, contraído, expansivo. Então, é uma diferença. Então, a primeira está correta, a gente vai marcar certo. Todos os tipos de ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade no vácuo. Isso é correto, já que não vai ter um meio para modificar isso. Quando você tem um meio, vai ter um índice de refração que vai indicar a dificuldade da onda passar por lá. Então, quando tem isso, elas podem ter velocidades diferentes, mas aqui é a mesma velocidade. Lembrando que a refração é um fenômeno que, quando há uma mudança de meio, vai gerar uma mudança no direcionamento da onda e também pode gerar mudança na velocidade das ondas. Mas é só um adendo. Alternativa 3: as ondas eletromagnéticas não podem ser polarizadas. Essa aqui é errada. São justamente essa característica que vai fazer com que elas consigam ser polarizadas. Porque quando a gente pensa numa onda eletromagnética, vai ter uma variação entre o campo elétrico e o campo magnético. É que eu não consigo fazer o desenho em 3D, mas enfim, o que acontece? A onda eletromagnética, ela vai se autossustentar por meio desse circuito. Então, o que vai acontecer? Se eu cancelar esse campo elétrico, eu vou cancelar consequentemente o campo magnético. Então, assim, eu vou polarizar. O que é polarizar? É você só deixar passar um tipo de onda. Então, às vezes, eu posso
de maneira que toda vez que passar uma onda eletromagnética por lá, eu cancele só um tipo de campo elétrico. E quando eu cancelar o tipo de campo elétrico, a onda vai se desfazer, porque não vai ter campo magnético mais, campo elétrico para se sustentar. Então, as ondas eletromagnéticas, elas podem ser sim polarizadas, justamente por conta dessa característica que a gente vai fazer com que o campo elétrico seja desfeito nessa onda e assim ela não consiga se sustentar, beleza? E quatro, a frequência de todos os tipos de ondas eletromagnéticas é a mesma no vácuo. Isso é errado, não é não. Porque a frequência vai depender do tipo de onda, entende? Por exemplo, assim, naquele espectro assim do Raman-Lux, né, que a gente Raman-Lux Gama. O que que vai ter nesse Raman-Lux? Vão ter ondas de rádio, então vai ter ondas de rádio, vão ter micro-ondas, infravermelho, luz visível, aqui ó, micro-ondas, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gamas. Então, aquele macetinho para lembrar. Então, o que acontece? Quando a gente vai ver todo esse espectro eletromagnético, que são o quê? São tipos de ondas eletromagnéticas. A gente vai ver que a frequência ela vai aumentando nesse sentido aqui. Então, quanto mais perto tiver nos raios gamas, maior vai ser a frequência da onda. Então a gente tem que saber isso. Então, quando a gente vai ver nesse exemplozinho aqui, a gente sabe que está errado. Porque, por exemplo, o ultravioleta tem uma frequência maior que o infravermelho, entende? Consequentemente, o ultravioleta tem um comprimento de onda menor, porque vai ter o quê? Velocidade é igual a lambda vezes frequência. Então, se a velocidade é constante, como a gente viu lá na outra alternativa, a onda que tiver um menor comprimento tem uma maior frequência. Então, alternativa 4 errada, então o gabarito vai ser 1 e 2, letra E, beleza?